5, 10, 15, 20%. Quanto que você está projetando no teu orçamento para 2023 como crescimento da tua atuação no food service? Eu sou Sérgio Molinari, esse é meu canal no YouTube e cá estamos novamente fazendo uma recalibragem das expectativas de crescimento do food service para 2023. Mas antes disso, queria fazer uma retranca desse vídeo trazendo qual foi o fechamento de 2022. Seja porque ele ajuda a comparar depois com o que a gente vai falar para 2023 e seja porque esses números são números bastante recentes. A ABI, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, acabou de publicar os números em relação ao que foi o mercado interno de alimentos e bebidas e com isso a gente também faz as projeções do que possa ter sido no ano passado o mercado de food service em valores ao consumidor final. Então, o que a gente teve como crescimento neste ano de 2022 comparado a 2021 foi um crescimento nominal de 18%, que descontada uma inflação, né, que a gente trata essa inflação no food service como o IPCA de alimentação fora do domicílio, que foi de 7,5%, então 18% de crescimento nominal menos 7,5% de inflação em alimentação fora do lar, significa um crescimento real na casa de 9,8%. E só comparando com a projeção que a gente já vinha divulgando nas nossas palestras, cursos, seminários, etc., a gente estava trabalhando com 10% de projeção para o ano de 2022, fechou em 9,8%, muito bom, a gente outra vez se encontra muito próximo do entendimento de para onde esse mercado está indo. E isso acaba sendo o nosso gancho para falar de 2023. Então, passados aí os 2 primeiros meses de 2023, e obviamente reconhecendo que a gente ainda tem pendentes muitas definições no cenário, especialmente de economia, especialmente no sentido de mercado de trabalho, como que o mercado de trabalho vai reagir, como a renda vai reagir e alguns fatores importantes como endividamento, taxa de juro, inadimplência, disponibilidade de crédito, etc., mas com muita coisa ainda por acontecer, mas já tendo percorrido os 2 primeiros meses, a gente já começa a ter um grau de sensibilidade razoável para falar da nossa expectativa para 2023. Então vamos lá. A gente vem trabalhando, ou a gente já vem trabalhando desde os últimos meses de 2022, olhando uma cesta de indicadores que passam por PIB, emprego, renda, juro, dólar e inflação e várias outras variáveis. A gente vinha trabalhando com uma expectativa de que o crescimento real para esse ano de 2023 ficaria na casa de 5% e possivelmente com uma inflação na alimentação fora do lar aí na casa de 6 ou 7%. Então, uma coisa pela outra, eu estaria falando de um crescimento de um 5 em termos reais, mais um 6 a 7, a gente estaria falando de um intervalo em que o crescimento desse mercado seria aí muito próximo de 11, 12%. O que acontece com o andar da carruagem e com as primeiras leituras ou estimativas do que possa acontecer nesse ano pelo que veio até agora? Que esse número de 5%, que era cravado a nossa melhor visão do que é esse ano, a gente está passando a tratar esse 5% como crescimento máximo para 2023. Pode parecer uma questão só de semântica, uma brincadeira de palavras, mas não é. Então a gente está enxergando hoje que o crescimento real do mercado de food service para 2023 vai ficar entre 3% e 5%. Isso faz alguma diferença? Faz, né? Porque a gente está falando de um intervalo e não mais de um número provável. E isso faz com que o range de crescimento nominal, que é o que normalmente as empresas usam para os seus orçamentos, esteja indo hoje de uns 9% até uns 12%. Crescimento real mais inflação. E aí a minha preocupação pessoal, né, ou a minha preocupação até como conselheiro de alguns de vocês, como consultor de alguns de vocês, é que a grande parte dos planejamentos e dos orçamentos para 2023 não tem um crescimento desse tamanho.
a grande parte do que a gente tem visto são orçamentos com taxas de crescimento estimadas para esse ano na casa de 15, 20, 25, até mais por cento em relação a 2022. Nada contra, nos nossos clientes, inclusive, a gente tem planejamentos acima da casa de 20%, mas a gente tem que ter muito claro que se não tiver um conjunto de estratégias e de ações que estejam direcionadas a ganhos de participação, aumentos da participação do market share, provavelmente esse orçamento não é atingível. Então, isso para a gente é uma coisa bem importante. Quais as razões que a gente tem para trazer essa atualização, para trazer esse 5% como a nossa estimativa máxima de crescimento para esse ano? Primeiro, o crescimento do PIB. Então, apesar de que as expectativas hoje, olhando o relatório Focus de Banco Central, por exemplo, falam em 0,8% de crescimento do PIB, a gente trabalha sim com uma expectativa de um crescimento de PIB algo acima de 1%, um pouco melhor do que se imagina hoje. Depois a gente confirma isso no final do ano novamente. Então a gente trabalha no intervalo de 1 a 1,5% de crescimento do PIB, o que não é ruim, mas o que ajuda a explicar por que a gente não deve ter um crescimento de mercado lá muito agressivo. O PIB é uma trava nesse sentido. Mas aí, olhando para o PIB, a gente tem uma preocupação um pouco, uma preocupação adicional que a gente tem que considerar. O crescimento previsto do PIB desse ano, ele vai ser em boa parte empurrado pelo agronegócio, que é ótimo, está tudo certo. Só que quando o agronegócio é um dos impulsionadores do PIB, ele não é um dos impulsionadores da massa de população ocupada, que é o motor do food. Ele não é o impulsionador do aumento de renda do trabalhador, que é uma outra base de crescimento habitual do food service. Então, por conta disso, a gente já tem aí uma sinalização, né, de um outro freio que a gente tem nesse negócio, né, na expectativa de crescimento para esse ano. O outro ponto é que o consumo das famílias, e de uma forma mais ampla, todo o setor de serviços vem com sinais claros de um aumento de fragilidade nas expectativas para esse ano. E uma parte disso a gente já falou: endividamento, a inadimplência, a questão de mais dificuldade de acesso a crédito, os juros altos e alguns outros elementos. Por exemplo, a grande parte do que a economia desacelerou por conta da pandemia já foi recuperada nos 2 anos seguintes. A grande parte do crescimento de população ocupada, que era esperado, também já aconteceu à medida que a gente bateu praticamente 100 milhões de pessoas ocupadas nos últimos meses do ano passado. Então, a gente começa a ver que alguns movimentos de recuperação que deveriam acontecer, a recuperação da mortalidade de estabelecimentos no nosso setor, para citar mais um, a grande parte desses movimentos de recuperação já aconteceu. Mais um elemento: ociosidade das empresas. A grande parte do parque fabril do Brasil, que se transformou em muito ocioso, primeiro lá naquela época de 2015 e 2016, com a crise daquele período, agravou com o movimento de pandemia. A maior parte dessa ociosidade hoje já é baixa. Então, a gente não tem muitos espaços de crescimento e recuperação como existiram nos últimos anos por conta das retrações anteriores. Então, o mercado já está muito mais recuperado. Então, quando a gente junta isso tudo, essa revisão do cenário para 2023, essa certa diminuição da expectativa de crescimento, ela traz um certo grau de atenção para os nossos negócios, lembrando que quase todas as empresas estão planejadas para um crescimento muito maior. Vale um último comentário. O que a gente viveu no primeiro semestre do ano passado, particularmente nos meses de março a junho, julho, que foi uma inflação desenfreada de alimentos pelo mundo, lembrando que pelo índice da FAO, da ONU, a gente teve nesse período de março a junho os maiores preços de alimentos em todos os tempos no mundo. A gente não está vivendo o mesmo quadro agora. A gente passa desde o mês de julho, agosto do ano passado em diante com pequenas retrações do custo de alimentos ou do preço de alimentos pelo mundo todo, persistindo ainda agora, sem uma previsão de que a gente vai ter picos.
Então eu vou pegar um primeiro semestre do ano passado com uma inflação lá na tampa e vou comparar com uma inflação razoavelmente estável, num patamar menor, no primeiro semestre desse ano. O efeito disso, olhando ano contra ano, é uma dificuldade de ter um crescimento muito significativo. Então, se você tem 15, 20, 25, 30% de expectativa de crescimento para esse ano, saiba que a gente provavelmente vai ter como crescimento nominal nesse ano alguma coisa muito parecida com 10%. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Ou seja, o resto é na musculatura, é no talento, é na ação nova, é na estratégia, é no processo de expansão. E esse é o meu ponto de alerta aí para todos vocês. Muito obrigado.